Gênesis 15, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim o Senhor não concedeu descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e disse-lhe: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Louvado seja Deus. Como você conhece o texto, a história, Deus chama um homem no meio do paganismo, no meio de uma geração inteira que não servia a Deus e que adorava múltiplos deuses, e Deus não tinha um referencial na terra, alguém que ele pudesse discipular, ensinar, preparar, aliançar, para que pudesse multiplicar o seu nome na face da terra. E Deus chama Abrão e fala para ele sair da sua terra, do meio da sua família, da sua casa, da sua parentela, do seu país, das suas terras, dos seus negócios. E ele sai, mas junto com ele vai o pai e vai o sobrinho Ló. Mas Deus falou para ele sair só ele e a mulher. Em Harã, o pai morre, e aí ele acaba de chegar. Primeiro ele está em Ur dos Caldeus, e agora ele vem até Harã. E aí ele então segue viagem para uma terra desconhecida. Você já imaginou você viajar para onde você não conhece, você não tem uma referência, você não tem um mapa, você não tem um documento na mão? Deus te fala: larga tudo que você confia, tudo que você acredita, larga a sua família, todo apoio emocional, espiritual, físico, financeiro que você tem. Larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei uma aliança contigo e abençoarei as nações da terra através da sua vida. Você será o pai das nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso, ele tinha uma palavra de Deus, e ele diz: da tua descendência, milhares de descendentes pela terra. Só que esse homem tem 75 anos e a mulher tem 65 e é estéril. É por isso que ele leva Ló. Ló é seu sobrinho, até para servir de um amparo, de um escudo. Quando alguém perguntar: quem é? Você não tem filho? Tem um filho, tem Ló, tem um sobrinho. Mas Ló não tem o coração que o tio tem. E o tio começa então a ter experiências com Deus, a princípio vacilante, como eu e você tantas vezes, mas caminhando, aprendendo dia após dia, a confiar, a esperar no Senhor. E diz a Bíblia que ele vai fazendo tendas, morando em tendas. Por que morando em tenda? Porque ele ainda não tinha uma terra, uma terra permanente. O Senhor lhe prometeu a terra e disse: essa terra será tua e da tua descendência, mas não deu a posse. Então ele está peregrinando. Só que ele vai construindo tenda de um lugar para o outro. Ele mora um tempo num lugar, daqui a pouco ele vai para outro lugar. E aonde ele levantava altares ao Senhor, ninguém conhecia o que era adoração a Deus. E Abraão, ele levanta altares, culto ao Todo-Poderoso, aleluia. E queridos, você vê várias vezes ele fazendo isso, levantando altares ao Senhor. Só que chega um momento que a fome aperta, um tempo de seca, e ao invés de ficar na terra, ele vai para o Egito. E no Egito ele arruma problema, que ele tem que mentir por causa da mulher dele. E ele fala que não é mulher dele, que é prima. Faraó manda buscá-la para si, para o seu harém.
E depois acaba descobrindo que a mulher dele manda de volta. E diz a Bíblia que ele saiu do Egito riquíssimo, e junto lá do Egito ele ganha uma serva, que é Agar, que mais tarde trouxe problema, porque quando Sara vê que os anos estão passando e ela não engravida, ela então pega a serva e diz para ele: dorme com ela, para que eu tenha filho através do útero dela, do ventre dela. E ela engravida, e isso traz uma dor de cabeça enorme, que até hoje é confusão, essa briga entre judeus e árabes do mundo afora até hoje. Bem, depois que ele volta do Egito, logo a seguir, como Deus está prosperando tudo que ele põe a mão, Deus abençoa, o seu sobrinho está na aba dele, na sombra dele, crescendo com ele, prosperando com ele. E os pastores dos dois começam a ter conflitos. Sabe aquela briga? Não, esse pasto aqui é nosso, nós chegamos primeiro. E começa aquela confusão, era muito gado e pouco pasto. E os pastores começam a brigar, e Abrão tem que tomar uma decisão. E ele diz: Ló, nós não podemos ficar juntos. Escolhe a terra. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. E Ló, com olho grande, escolheu as campinas de Moabe. Escolheu as melhores terras, as mais férteis, as mais baixas. E ao invés de honrar o tio e dizer: meu tio, fica com as melhores, ao invés disso, ele escolhe as melhores. E o tio simplesmente foi para o alto, para as montanhas, foi para Canaã. Só que nessa descida de Ló para essas terras boas, ele vai crescendo, vai ampliando, e ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra, a cidade amaldiçoada, que depois trouxe muitos males, dores para a sua vida. E Abrão vai para o alto. Ele vai porque ele confia que aquele que o chamou estava com ele e cuidaria dele. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não precisa ter o olho grande, ainda que o sobrinho não tenha um coração grato em honrá-lo, permitindo que ele ficasse com o melhor. Ele não está preocupado com isso. Ele quer é paz, ele quer estar seguro dentro do propósito de Deus. Mas daqui a pouco o pau quebra, vem confusão. Por isso o capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas apareceu o Senhor. Quais coisas? Primeiro, o desentendimento entre os pastores de Ló e Abrão. Segundo, a separação de Ló. É claro, é seu sobrinho, ele tem consideração, mas ele vê que não dá para ficar. E assim mesmo, tem gente que Deus tira da vida da gente, porque não dá para continuar perto, porque se continuar vai trazer problema, vai impedir o crescimento, o desenvolvimento, a conquista. Mas ele está sentido, é claro, é natural. Depois vem uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E eles vêm fazendo uma limpeza, e passaram por Sodoma e Gomorra, pegaram todos os bens que podiam, mataram os reis, e levaram cativo Ló. Aonde está Ló? Aquele que com olho grande foi para as melhores terras, também era o lugar onde os olhares mais atraíam. E ele acaba indo para lá. E agora, ele que queria ser livre, agora vira cativo. E alguém lá dos seus servos escapa, corre lá e conta para Abrão. E diz a Bíblia que ele pegou 318 homens criados, preparados, treinados na sua casa para a guerra. E ele os leva consigo, resgata Ló e sua família e todos os bens. Aleluia. Então preste atenção. Olha, tem vezes que a gente tem que entrar na guerra por causa da família, amém? Amém? Diga: por minha família eu guerreio. A minha família não vai ficar nas mãos do inimigo. Aleluia, glória a Deus. E agora ele sabe que ele arrumou. Ele está preocupado, sim, porque ele venceu esses reis, mas sabe que virou inimigo, e que daqui a pouco eles podem se fortalecer e virem contra ele. Então por isso o texto diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. E isso é, depois de várias coisas ruins que aconteceram, desentendimento, separação, guerra. Então
o Senhor vem a ele e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Oh! Deus sabe que ele está aflito, Deus sabe que ele está em guerra na alma, porque é assim, quando a gente enfrenta problemas, quando a gente enfrenta lutas, a nossa alma fica inquieta, sim ou não? Falta paz, você confia, mas você está preocupado, às vezes você fica ansioso, às vezes fica choroso, e assim está Abraão, preocupado. Além disso, ele não tem filhos, mas o Senhor está dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo. Ele está, em outras palavras, Deus está dizendo: meu filho, fique em paz, porque o seu negócio é comigo, você é meu, pertence a mim, eu cuido de você, as suas guerras eu luto, eu te defendo. Quem te deu vitória contra esses quatro reis fui eu. Quem te guarda sou eu, quem está contigo sou eu, quem te prometeu sou eu, quem te chamou sou eu. Você está dando para entender o que Deus está te dizendo aqui hoje, em meio às lutas que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando? O Senhor está te dizendo: você que está numa guerra enorme, e veio para cá hoje com o coração assustado, o coração está em arritmia, está batendo a mais do que o normal, preocupado, ansioso, sofrendo. As pessoas olhando para você, mas não sabem como é que está dentro de você, como fervilha a sua alma em relação a um filho, uma filha, em relação ao cônjuge, em relação às finanças, em relação à saúde, uma preocupação com decisões que você tem que tomar, coisas que aconteceram, que assaltaram a sua alma, e o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu que guardo você, eu protejo você, eu tenho aliança com você, você é meu. Depois dessas coisas, Deus fala na hora certa. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus fala na hora certa. Diga assim: sabe por quê? Porque quando está tudo bem, você não está preocupado em ouvir a voz de Deus. Está tudo bem, você ora menos, jejua menos, curte mais, guerreia menos. Aí o pau quebra, o bambu está gemendo, como diz o baiano. Está lá o Abraão preocupado, aflito, acabou de sair de uma guerra. Aleluia. E aí Deus vem e fala. Eu quero te dizer que Deus fala. Você precisa ter um coração sensível. Às vezes Deus está falando e você não consegue perceber, discernir a voz de Deus. Deus fala. Aleluia. Enquanto o sonho não se realiza, Deus conforta Abraão. E eu quero te dizer que enquanto a promessa não se cumpre, o sonho não se realiza, a resposta não vem, eu quero te dizer que você não vai ficar sem palavra, sem direção, sem graça, sem a presença, sem o conforto, sem a graça, o encorajamento e a bênção do Senhor. Dê um glória a Deus. Eu sou o teu escudo, diz. Naquela época, o escudo era grande, enorme, ele cobriu o corpo todo. Deus está te dizendo: meu filho, você está guardado. Tem uma redoma santa te protegendo, tem fogo de Deus te protegendo, aleluia. O Senhor te torna invisível aos laços do inimigo. Meu irmão, minha irmã, quantos livramentos você já teve e você não tem nem consciência, porque o Senhor estava te guardando e te tornou invisível aos olhos do inimigo e aos olhos dos homens maus. Meu Deus. Você sabia que eu oro assim? Eu oro: muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor me dá, que eu nem tenho consciência deles. Quantos? Quantos? Eu sou o teu escudo. Abraão, você não precisa ter medo de nada. Pode vir 4 reis, pode vir 10 reis, pode vir 50 reis, pode vir quantos forem, que eu sou o teu escudo. Você tem um negócio comigo, você está aliançado comigo, eu te protejo. Aleluia.
Mas ele diz: mas Abraão, não vou só te guardar não, eu estou passando aqui também, Abraão, para te lembrar do que eu vou fazer. Porque quando Deus falou para ele assim, quando Deus falou que ele era o escudo dele, ele vira e diz aqui: respondeu Abraão: Senhor Deus, o que haverás de me dar? Que Deus diz: o teu galardão será sobremodo grande, meu pai. E ele vira na hora e ele toca onde a alma está doendo mais, porque ele está frustrado. Ele vira e diz: Senhor, como é que vai ser se eu não tenho filho? Eu continuo sem filho, e agora nem Ló mora com ele mais, é só ele e ela naquela tenda. E o herdeiro da minha casa é um escravo, um rapaz que nasceu aqui, Eliezer. Ele que vai herdar tudo, porque o Senhor não me deu. O Senhor prometeu, mas até agora não veio. Meu Deus, quantas vezes chegamos assim para Deus, né? Senhor, cadê a resposta, Senhor? Senhor, eu estou aguardando, o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu, Senhor, e até agora não veio. O que está acontecendo? Além das flechas do diabo na sua mente, dizendo que o Senhor não se importa contigo, que o Senhor não te ama, que não quer o seu bem. Olha como é que as coisas aconteceram, pioraram. Tem alguns aqui que estão assim: meu Senhor, as coisas pioraram para mim. Elas pioraram sob a perspectiva ótica humana, mas eu quero te dizer que nada, por mais que piore, não pode impedir que Deus se levante e coloque tudo em ordem, tudo no lugar certo, na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente. E Deus está dizendo: eu não vou apenas preservar a sua vida, mas você vai gerar vidas. Você vai ter uma descendência tão numerosa que não vai conseguir nem contar. Você está achando que é o fim, mas eu quero te dizer que é apenas o começo, Abraão. Durante a noite o medo pode vir. São muitas vozes na nossa cabeça. Nós podemos achar que não vai dar certo, que o inimigo vai vencer, que a porta não vai abrir, que a enfermidade vai vencer. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o seu escudo. Quem recebe essa palavra? Diga: Deus é o meu escudo, e eu me revisto do sangue de Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está guardando cada área da sua vida. E é no meio dessa noite, dessa crise, dessa coisa que está acontecendo, que está te tirando a paz, que Deus vai se levantar, e a sua vitória será sobrenatural. O Senhor está te dizendo: não fique com medo, eu te protejo, e o seu galardão será muito grande. Diga: galardão grande. O que é galardão? A palavra galardão no hebraico é sacar, refere-se a soldo, salário, recompensa. Deus está dizendo: vai valer a pena, Abraão, a sua recompensa será muito grande, vai valer a pena esperar. Meu Deus, quem é que está preparado aqui que recebe essa palavra? A sua recompensa será grande, a sua recompensa será grande. Pense nas lutas, pense nos problemas, pense no que você tem esperado e diga: a minha recompensa será grande, a minha recompensa será grande. Diga: eu verei o favor de Deus na minha vida. Aleluia. Em outras palavras, Deus está dizendo a ele: Abraão, eu sou tudo o que você precisa. Meu Deus, você quer um filho? Eu sou mais do que ter um filho. Abraão, a sua herança será muito grande. Eu tenho dito, irmãos, ao longo dos anos das minhas ministrações,
que o tamanho da espera revela o tamanho da bênção. O tamanho da espera revela o tamanho da bênção. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Fala para quem está do seu lado: o tamanho da espera revela o tamanho da bênção. Aí pergunta: você está esperando há muito tempo? Pergunta: você está esperando há muito tempo? A sua bênção será muito grande será a sua vitória. Aleluia! Quando a demora é grande, significa dizer que a vitória será imensamente maior. Na verdade, meus irmãos, quem tem o Senhor, quem tem Deus, não deveria se preocupar com mais nada. Abraão não tinha filhos, mas ele tem a companhia do Senhor. Oh, que palavra! Tem um hino antigo que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Oh! Aleluia! No Sermão do Monte, Jesus diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então olha para quem está do seu lado: e quem tem Jesus tem tudo. Você já tem? Você já se aliançou com Ele? Eu e você não deveríamos preocupar com mais nada. O que nós não podemos perder de vista é a prioridade estabelecida por Deus, o reino de Deus. E as demais? Quais? Todas as demais coisas que você necessita, que eu necessito, serão acrescentadas. Eu passo o olho na congregação e contemplo isso. Aleluia. Deus tem muito para fazer na sua vida, minha irmã, meu irmão, na sua casa. Ele vai fazer, confia nele, descansa nele, espera nele, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Louve a Deus, nesse tempo sirva com intensidade, sirva com amor, sirva com alegria, dê o seu melhor, pare de murmurar, só louve, só glorifique, só exalte. Contemple em fé a sua vitória, dia após dia, ainda que não venha, ainda que não tenha chegado, comece todos os dias a louvar a Deus pela vitória que você espera. Tem um hino antigo, gravado em 1986, de um grupo chamado Milad ou Mileide, que reflete bem de confiar plenamente no Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Quem lembra? Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cante. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. Cante. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cante. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Assim te diz o Senhor. Veja as promessas de Deus e as limitações humanas. Capítulo 15, 2 e 4. Então disse Abraão: Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar?
pois eu ando sem filhos? O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que o Senhor não me deu filho, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Deus está ratificando a promessa, aleluia. Você precisa estar atento, porque noites como essa, ocasiões como essa, é Deus ratificando, confirmando as promessas dele para a sua vida. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer. Ele vai fazer. Diga: Deus vai fazer. Quantas vezes estamos diante das lutas e das pressões e nós sucumbimos? Isso acontece porque estamos sentindo na carne a dor, a decepção, a guerra. Nos sentimos fracos, impotentes. Abrão está olhando para uma realidade. Qual? Sara estéril e velha. A promessa demorando e ele também velho. Naquela época não tinha Tadalafila que te socorre não, irmão. Ficaram tudo sério os clientes da Tadalafila. Não é fácil esperar, mas Deus nunca disse que seria fácil. Precisamos crer com os olhos da fé, amém? Crer na fidelidade de Deus, tirar os olhos da terra, tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos das limitações, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aí Deus faz algo assim que se torna um outdoor na vida dele. Deus o chama para fora e diz assim: sai da sua tenda, vem cá. Eu imagino Deus o tomando pela mão e levando. Chega até lá fora assim, lá na porteira. Céu estrelado, lindo. Eu imagino eles colocando os pés assim nas réguas da porteira. E Deus vira para ele e diz assim: olha o céu. Ele olha, tem muitas estrelas. Aquela era uma noite de céu estrelado. E ele fala assim para ele, Deus fala para ele assim: Abrão, conta as estrelas se você pode contar, porque assim será a tua descendência. Todas as noites da vida de Abraão, enquanto o sonho não se cumpre, enquanto a promessa não se cumpre, todas as noites eles moravam no campo, não tinha energia elétrica, a iluminação era do céu, eram as estrelas, elas estavam sempre brilhantes, cintilantes, e todas as noites ele tinha uma palavra que Deus tinha dado, a olhar para o céu e dizer: a minha descendência será incontável, como são as estrelas do céu. O que Deus quer dizer com esse negócio de banda contra a estrela? Deus está ensinando a Abrão a tirar os olhos da terra e colocar nos céus. Olha para mim. Eu sei da luta que você passa, eu imagino a luta que alguns passam. Tira os olhos da terra, tira os olhos do problema, tira os olhos do que tem afligido a sua alma, coloca os olhos do Senhor. Deus nos chamou para contar estrelas, Deus nos chamou para olhar para o alto e sublime trono, de onde vem o socorro. Pouco tempo eu estava lendo um estudo, e o profissional dizia que toda pessoa em depressão, ele só olha para baixo. Quem sabia disso? Pessoa em depressão não olha para cima, ele olha para baixo. Se você conseguir lá colocar, olhar para cima, ela se cura da depressão. Quando nós olhamos para baixo, nós só vemos o pior. Olhamos para os lados, olhamos para as notícias, olhamos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente corre o risco de ficar deprimido mesmo, de ficar doente, de ficar sem esperança. As coisas não acontecendo, só piorando a cada dia. Os jornais sangrando, só notícia de tragédia. E o Senhor está te dizendo: tire os olhos do chão,
Tire os olhos do que não respondeu. Tire, porque é assim, quanto mais você olha para um problema, ele fica maior. Então tira os olhos e põe os olhos do Senhor. Olha para o céu. Gente, Deus nos fez para olhar para cima. Se os estudos concordam em dizer que se quem fica olhando para baixo está em depressão, quem olha para cima se cura, porque Deus não nos chamou para ficar olhando para baixo. Deus nos chamou para ficar olhando para cima. Parar de contar miséria, contar dor. Parar de olhar para a dor. Levantar os olhos. Olha a sua posição. Isso é posição de cura. Olha a posição de quem está em depressão, ó. Você está entendendo o recado que o Senhor está te mandando aqui hoje? Olha para o alto. Eu olho para o alto, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. É certo que não dorme, que não dormita, que não cochila, o guarda de Israel. Aleluia! Os 10 espias, quando olharam para baixo, se viram como gafanhotos. Meu Deus. Problema todo mundo tem. Dor todo mundo tem. Dia mal todo mundo passa. Mas só quem aprendeu a olhar para cima, a tirar os olhos dos problemas. Quando você faz isso, você muda o foco. Aí você coloca no Senhor e começa a cantar. Para os montes olharei, donde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Sua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluia, 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 aleluia. Contar estrelas fala da garantia de que Abraão teria uma descendência inumerável. Todas as vezes que Abraão fosse tentado a pensar que a promessa não se cumpriria, as estrelas eram ao redor no céu, mostrando para ele a quantidade incontável de filhos que ele teria e que nós somos parte dessa descendência. Deus nos manda contar estrelas para nos livrar da mediocridade. Mediocridade quer dizer viver na média. Mas o Senhor queria tirar Abraão da média. Então ele o fez contar estrelas. Para contar estrelas, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, olhar para cima. Não tinha como contar estrela olhando para baixo, para o chão, pensando pequeno. Segundo, ele tinha que pensar grande. Quando ele olhava para cima, ele enxergava uma imensidão de estrelas. Então a única coisa que lhe restava era pensar grande. Dessa mesma forma, o Senhor não quer que você viva na média, fazendo as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas. Devemos renovar as nossas mentes e pensar grande. Pensar grande. Contar estrelas é a didática de Deus para tirar os nossos olhos da terra e colocá-lo no céu. Para curar nossa alma. Curar a nossa alma é te colocar em contato com aquilo que é grande. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu queria que o seu espírito recebesse essa palavra. Tomar contato com aquilo que é grande. Deus tem coisas tão preciosas para você, para sua casa, para sua família. Aleluia, glória a Deus. Quero caminhar para concluir. E diz a Bíblia que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele creu em Deus.
Uma mulher com 90 anos e um homem com 100 tiveram um filho. Aleluia. Quando Deus fez a promessa do texto que lemos de Gênesis 15, ele tinha em torno de 85 anos. Estava na metade da idade, porque ele viveu 175 anos. Abraão viveu, depois teve o nome mudado para Abraão, quando o filho iria nascer. Se tornou o pai da fé. Homem como eu e você, que falhou como eu e você falhamos, mas que aprendeu a esperar no Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu sou contigo, eu te escolhi. Não temas, 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 não temas. Existem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Cada dia você levanta e diga, fala seu nome alto e diga: não temas, Deus é comigo.